Só, bom, então já estamos gravando. Deixa eu só acessar aqui o conteúdo de vocês para que a gente possa compartilhar a tela. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo. Vocês viram na aula passada aí um pouco sobre a questão aí geomorfológica, né, o processo de formação do relevo terrestre, o processo de modelação desse relevo terrestre. Então, hoje a gente vai dar continuidade aí na unidade 3, né, para poder continuar aí, página 528, então vamos dar continuidade nessa questão aí de geomorfologia, processo de formação do relevo, né? Estrutura geológica do Brasil, vamos ver um pouquinho sobre essa nossa estrutura geológica, como que ela é caracterizada, se é uma estrutura nova, se é uma estrutura muito antiga, uma estrutura mais recente, né? Ou se é uma estrutura muito antiga, vamos ver um pouquinho sobre isso daí, tá certo, galera? Uma pergunta, tinha exercício para casa ou não? Acho que eu corrigi tudo, não corrigi? Foram todos os exercícios, pessoal? Se recordam? Tinha? Foi da página 527 ou foram os anteriores? 526, 524? Da 524 até a 526, vocês lembram? Ô, professor, por que o senhor mandou vários deveres lá que a gente já visualizou e fez? No plural. Não entendi. Eu coloquei. Tá. Eu mandei lá porque porque ficou faltando, na verdade, eu colocar lá no plural. Então, vocês visualizaram lá várias coisas, vários exercícios, inclusive aulas que vocês já fizeram para poder ficar disponível lá para quem não pôde participar. Então, por isso eu coloquei lá, tá bom, pessoal? Mas quem já fez, está tranquilo, tá bom? Beleza? Então, foi aí quem fez o 27 que ficou faltando aí, né? Beleza, 526 por aqueles exercícios do Enem. Show de bola. Então, deixa eu pegar aqui para compartilhar com vocês, para que a gente possa... Na verdade, faz o seguinte, eu vou dar essa aula de hoje para vocês e, no finalzinho eu faço essa correção com vocês, beleza? Então, vamos seguir aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Vamos lá. Show de bola. Compartilhando a tela com vocês aí. A estrutura geológica e o relevo do Brasil, pessoal. Eu falei com vocês na última aula que o nosso relevo ele é um relevo muito antigo, né? Ele é um relevo aí que data, inclusive, aí do período pré-cambriano, que se estende aí por 4 bilhões de anos atrás, e por conta disso, o nosso relevo ele vai ser um relevo muito intemperizado, né? Lembra de intemperismo? É um relevo que sofreu muito processo de intemperismo ou muito processo de erosão ao longo de todos esses anos, né? Todos esses milhares, milhões e até bilhões de anos, esse nosso relevo ele foi sendo modelado, ele foi sendo rebaixado, ok? Por isso que nós vemos no Brasil algumas estruturas geológicas, por exemplo, algumas estruturas aí do relevo que parecem aí que foram aplanadas, né? Parecem aí como se fossem mesas, né? Como, por exemplo, o Monte Roraima, temos diversos exemplos aí no Brasil, principalmente nas áreas aí de chapadas, né? Nas áreas aí de planalto, nós temos muito esse tipo de relevo mais aplanado, por isso que recebe esse nome de chapada, inclusive, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, enfim, temos diversas chapadas no Brasil nas áreas de planalto. Então, essas chapadas, elas são, na verdade, formações que sofreram um rebaixamento mesmo, por isso que recebe esse nome, né? Eram relevos aí mais inclinados, eram relevos aí mais pontiagudos, e com o passar de bilhões de anos, esse relevo foi sendo rebaixado, foi sendo modelado, né? Então, essa nossa estrutura geológica, ela vai ser uma estrutura bem antiga. Aqui no Brasil, as bacias sedimentares vão responder por 64% da área do território, né? Ou seja, as bacias sedimentares, que são áreas que recebem sedimentos erodidos de outras áreas, vão corresponder a grande parte do nosso relevo. E por que isso, pessoal? Se o nosso relevo é muito antigo, ele foi muito rebaixado. Ele foi muito rebaixado, sendo que é muito erodido. E todos esses sedimentos erodidos, eles foram aqui, formando todas essas bacias sedimentares, né?
Então, foi formada aqui nas eras, né, Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. E temos também os escudos cristalinos, que foram formados lá no pré-cambriano, que corresponde a 36% do total. E nós falamos na aula passada que os escudos cristalinos são essas formações ainda mais antigas. O pré-cambriano é ainda mais antigo do que aqui o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. Ou seja, são eras aí muito anteriores a essas. Então, o pré-cambriano vai datar aí de 4 a 4,5 bilhões de anos atrás, galera, muito tempo. Então, foi do processo ainda de formação do planeta Terra. Então, nós temos aí essas estruturas extremamente antigas aqui no nosso relevo brasileiro, na nossa estrutura geológica brasileira. Então, aqui, ó, a estrutura geológica do Brasil, nós temos aqui, ó, bacia sedimentar, que é os verdinhos, ó, bacias sedimentares, bacia sedimentar aqui do Paraná, bacia sedimentar do Maranhão, aqui, ó, bacia sedimentar amazônica. Então, nós temos várias áreas aí de bacias sedimentares, áreas aqui de dobramentos, ó, dobramento atlântico, dobramento do Nordeste. Então, dobramento aqui, ó, do Planalto, lá de Brasília. Então, nós temos várias áreas também de dobramentos no Brasil, que são dobramentos aí bem antigos, né? São escudos cristalinos bem antigos aí no Brasil. Aqui nós temos os mares de morros aqui na região nordeste, na região sudeste. Nós temos lá na região nordeste o Planalto da Borborema também, que vai caracterizar aqui esses dobramentos mais antigos lá do Nordeste. Enfim, temos alguns exemplos aí no Brasil. E esse nosso relevo, então, esse nosso território aqui que está localizado na porção centro-oriental da América do Sul, né, aí no meio dessa placa tectônica sul-americana, né, nós vamos ter, então, esse tipo de formação geológica mais antiga. Se a mais antiga é mais intemperizada, é mais rebaixada, sofreu mais processo de erosão, e por isso nós vamos ter aí essa formação de tantas áreas aqui de bacias sedimentares que receberam todos esses sedimentos aí das áreas mais altas ao longo de milhares e milhares de anos, das áreas de Planalto, né, que foram sendo rebaixadas e foram tendo aí esse processo de erosão e formação das bacias sedimentares, pessoal. Até aí, galera. Alguma dúvida? Tá tranquilo para vocês? Tranquilinho, galera? Sim, tranquilo? Show de bola. Então, vamos seguindo aqui. Deixa eu aceitar a Júlia aqui, tá pedindo para entrar. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui a próxima página, já que vocês não têm dúvida. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aqui, ó, na região nordeste, na região norte do Brasil, e também aqui na região sudeste, nós temos as maiores altitudes do Brasil. Embora aí nós tenhamos um relevo, né, muito antigo, nós temos aí áreas com altitudes que se aproximam de 3.000 metros de altura. Então, por exemplo, aqui na região norte, nós temos aqui o Pico da Neblina com 2.993 metros de altura, né? Então aí são quase 3 quilômetros de altura, uma altitude aí bem considerável. Fica lá na região norte do Brasil. O Pico 31 de Março também. Enfim, temos aqui a Serra do Imeri, lá no Amazonas. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos um dos maiores picos também do Brasil. Na verdade, ele foi considerado o maior pico do Brasil até pouco tempo, quando foram adotadas aí novas formas de medição, né? Medições aí mais precisas, utilizando satélite e tudo mais. Então, esses picos aqui passaram a ser considerados os maiores, né? Os mais altos, né? Com uma altimetria maior. Mas aqui no estado do Rio de Janeiro, tenho certeza que vocês já ouviram falar, por exemplo, no Pico das Agulhas Negras, que fica lá no Parque Nacional de Itatiaia, divisa com o Brasil, divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Lá nós temos, nesse pico, uma altitude próxima a 2.800 metros de altura, né, 2.700 e pouquinho. Então, esse foi considerado durante muito tempo o maior pico do Brasil, né, a parte mais alta do Brasil. Que fica lá nessa área ali de serra, fica ali no Parque Nacional de Itatiaia, que foi o primeiro parque nacional, na verdade, do Brasil, e ele foi considerado até pouco tempo o maior pico do Brasil aí. E lá, para vocês terem ideia, até devido a essa grande altitude, tenho certeza que muitos de vocês não sabem, deixa eu voltar aqui para mim, tenho certeza que muitos de vocês não sabem aí, mas lá no Pico das Agulhas Negras, devido a essa altitude tão elevada, numa área de serra, entre em Minas Gerais,
nós temos a ocorrência de neve lá, muito comumente acaba acontecendo geada naquela área, né? Então, tivemos vários episódios de neve mesmo naquela região, que foi retratada foi retratado em diversos livros e tudo mais. Então, tem gente que acha que, né, não tem neve no Rio. Na verdade, tem neve no Rio, tem geada no Rio, lá no Pico das Agulhas Negras, entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sério, exatamente. Se vocês pesquisarem no Google, pesquisem aí geada no Pico das Agulhas Negras, que vocês verão em Itatiaia, isso mesmo, vocês verão vários casos de geada lá no Pico das Agulhas Negras. Inclusive, alguns estudiosos falam que lá é onde nós temos a temperatura mais baixa no Brasil, na média, né? Ou seja, ali nesse pico costuma ser, na média anual, mais frio do que na região sul do Brasil, inclusive, né? Se nós pegarmos a média ao longo do ano. Lá tem muita neblina, principalmente nas áreas mais altas, onde nós vamos ter sim, até porque é uma área de parque nacional, então tem muita floresta, tem muita mata. Então, nós vamos ter também muita neblina lá também. Quem não pôde ir, quem ainda não foi, eu sugiro um passeio aí bem bacana para vocês, fazer essa visitação lá ao Parque Nacional de Itatiaia, que fica aberto aí a público, né? Nesse período de pandemia, obviamente, não está, mas posteriormente, quando passar esse período, vocês façam uma visita lá, que tem um museu lá dentro. Então, assim que vocês entram na área da administração, tem tipo um cinema que vocês entram, que passa a história do parque, fala sobre esses períodos de geada e tudo mais, e fala sobre os animais que estão lá, né, nessa área, a biodiversidade da região, e fala sobre esse relevo lá, que é um relevo bem acidentado, um relevo bem alto. Então, sugiro um passeio bem bacana. Itatiaia fica aí aproximadamente 160 quilômetros, 150 quilômetros de São João de Meriti. E lá, assim, dá para vocês aprenderem muito sobre bioma, sobre relevo, sobre biodiversidade, enfim, lá é bem bacana. Quem puder ir, qualquer dia, marquem aí o próximo passeio de vocês, que é bem legal, bem bacana conhecer um pouco sobre a história do Parque Nacional de Itatiaia, que foi o primeiro parque nacional do Brasil, galera. Então, tem a importância também de ser o primeiro parque nacional, a primeira área de preservação nacional do Brasil, né? Então, também tem essa importância aí. Tem bem certo ou acontece do nada? Na verdade, os meses de inverno são os que acontecem, né, com frequência. Então, estamos iniciando o inverno daqui a 3 dias. Nós temos dia 22 de junho já começa o inverno. Então, no período de inverno, que é quando nós temos as massas de ar frio atuando com mais frequência, que nós temos geada lá. Quando sobe a serra para Itatiaia de manhã, o tempo frio, tem muita neblina. Beleza, tem sim, de fato. Eu vou para Itatiaia toda semana, pessoal. Eu trabalho em Itatiaia também, sou professor lá em Itatiaia, longe, né, pra caramba, mas eu trabalho lá sobre Itatiaia toda semana. E sim, tem muita neblina lá em Itatiaia. A temperatura é muito diferente. Às vezes eu saio daqui, por exemplo, no inverno, eu saio daqui fazendo aqui 20 graus, 18 graus, chega lá, tá 10 graus. Né? Então, a diferença é bem brusca de temperatura, até porque a gente sobe uma área de planalto. Então, quanto mais alto, mais frio. Né? Então, aliado a isso, lá tem uma vegetação também muito mais preservada, né, do que as áreas aqui. Então, dá para visitar pelo Google Arts? Eu não sei, nunca tentei, mas faço o teste aí, pode ser que vocês consigam. Né? Então, lá costuma ter uma temperatura bem diferente da temperatura daqui, pessoal, beleza? Isso por conta aí desse relevo, dessa estrutura, né, geológica que nós temos lá naquela região. É uma região de planalto. Nós assim que a gente sai aqui do Rio de Janeiro, né, assim que a gente sai de São João, a gente pega ali a Via Dutra e vai subindo, né, passa por Nova Iguaçu, vai embora, a gente chega ali na divisa de Piraí com Paracambi, se eu não me engano. A gente começa a subir a Serra das Araras. Então, a gente sobe essa serra saindo de uma área de planície, a qual nós estamos, indo para uma área de planalto. Né? Então, nós subimos essa serra e, com isso, obviamente, nós temos ali uma mudança de clima, né? O clima costuma ser diferente, porque nós estamos indo para uma outra unidade do relevo brasileiro. Beleza, pessoal? Então, essa aí são algumas curiosidades aí que vocês podem conhecer. Fica perto de São João, né? São 150 quilômetros aproximadamente. O ouvido fica estranhão, fica porque a gente sobe a serra, né? Então acontece ali de ter uma pressão também ali por conta dessa diferença de altitude. Mas fica a dica aí, porque vocês vão conhecer bastante, caso vocês visitem lá o Parque Nacional de Itatiaia, vocês vão conhecer muito sobre a estrutura do nosso relevo e características climáticas e também biogeográficas também. Então, é importante. A entrada lá, se não me engano, custa R$18, se não me engano. É a entrada lá no parque, mas
Em compensação, vocês têm uma área muito bacana, muitas cachoeiras, então vocês podem ir também, levar, agora no frio é complicado, né, tomar banho de cachoeira, porque a água já é gelada, mas caso vocês visitem aí posteriormente no verão, fica a dica também, levem roupa de banho, porque as cachoeiras são muito boas, tem muitas cachoeiras lá dentro, dá para visitar muitas áreas, e é bem legal realmente visitar lá. É difícil vocês conseguirem chegar, por exemplo, na área do Pico das Agulhas Negras, porque demanda disposição, demanda preparo e demanda aí, por exemplo, um guia para poder levar vocês até o Pico das Agulhas Negras, porque é uma distância bem razoável da entrada do parque, né? Inclusive tem áreas de pernoite e tudo mais lá, porque a distância é considerável. Mas para conhecer aquela parte baixa do parque é bem legal, porque vocês vão assistir vídeos, vão ver fotos, vão ver animais empalhados, vão ver muitas coisas bem bacanas ali, bem na entrada do parque. E depois vocês podem curtir as cachoeiras lá, que é bem legal. Beleza? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês. Aqui a apostila, vamos lá. Então, nós temos aí algumas dessas áreas, e na região norte, hoje em dia, como eu falei com vocês, serão aí as áreas consideradas com maior altitude no Brasil. Teremos altitudes ali bem consideráveis, chegando próximo a 3.000 metros de altura. E se nós, por exemplo, pegarmos aí as áreas mais altas do planeta, a gente vai ver que aqui no Brasil nós temos altitudes bem tímidas, na verdade, né? Se nós pegarmos lá os Andes, que vai chegar aí próximo a 7.000 metros de altura, né? A Cordilheira dos Andes, que fica justamente nessa porçãozinha aqui, ó, nessa porçãozinha do continente sul-americano. Os Andes vão ter aí cerca de 7.000 metros, né? Próximo a 7.000 metros de altura. Então, são bem mais altos, são o dobro dessas montanhazinhas aqui que nós temos no Brasil, né? Temos aí, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, que vai chegar próximo aí a 10.000 metros de altura, né? Na verdade, 9.000 metros, próximo a 9.000 metros de altura. Então, temos aí relevos que são bem mais altos do que o nosso relevo aqui brasileiro. Por exemplo, o país Tibete, né? Vocês possivelmente já tenham ouvido falar no Tibete, que fica ali perto da China, perto da Índia. O Tibete, o país inteiro, ele está sobre uma área de planalto, e essa área de planalto equivale aí a 5.000 metros de altura, ou seja, o país está 5.000 metros acima do nível do mar. Então, o relevo aí desse país é bem maior, o país inteiro está bem acima do que, por exemplo, as nossas áreas mais altas aqui no Brasil. Então, tem algumas curiosidades aí. O relevo brasileiro, então, ele vai ser aí muito rebaixado, ele vai ser mais baixo do que o relevo de muitos outros países aí no mundo, né? Por conta de todo esse processo aí de formação desse nosso relevo brasileiro. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho essa imagem para que vocês possam visualizar melhor. Então, temos aqui a altimetria do Brasil. Quanto mais vermelhinho, mais alto, né? Então, a gente pode ver que as áreas mais verdes são as que possuem uma altimetria zero, ou seja, estão no nível do mar. Grande parte aqui, ó, litoral brasileiro, todo ele aqui praticamente ao nível do mar. E as áreas também de planície, a planície amazônica aqui, ó, porque nós temos ali justamente o rio. Esse rio aqui, ele vai funcionar aí ele vai receber grande parte desses sedimentos, né, provenientes das áreas de planalto, aqui Planalto das Guianas, esse planalto aqui do Brasil, né, oriental, enfim, todos esses sedimentos que são erodidos, eles caminham aqui para as áreas de planície, né, caminham aqui em direção a esses rios. Obviamente, essas áreas serão mais aplanadas, ou melhor, serão de bacias sedimentares, serão áreas de planície. Então, temos aí esse mapa de relevo brasileiro, e a gente percebe aqui que as áreas mais altas são bem poucas, né? Aqui, ó, alguns planaltos, chapadas aqui, Chapada dos Guimarães, Chapada Diamantina, temos aqui o Planalto Central, enfim, temos diversas áreas aí com uma altimetria um pouco maior, mas vocês percebem aí que não é tão alto assim, né? Então, vai girar aí até cerca aí de 3.000 metros. E aqui eu falei para vocês, olha aqui, ó, Pico das Agulhas Negras aqui, ó, na Serra da Mantiqueira, divisa com o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Temos aí o Pico das Agulhas Negras, próximos aqui, ó, a 2.800 metros de altura, 2.791, como eu disse para vocês. Então, esse aí vai ser a caracterização desse nosso relevo brasileiro, como nós vimos aí anteriormente, né? Temos aqui algumas características, né, desse relevo, né, como serras, né, chapadas, florestas.
Então, são áreas aí mais elevadas, as serras e chapadas aí, chapada porque são áreas do relevo mais aplainadas, por isso que vai receber esse nome de chapada. Aqui, ó, fala das chapadas em forma de mesa, como acontece, deixa eu ver se tem aqui no livro de vocês, não tem, mas, por exemplo, se vocês pesquisarem aí, pesquisem no Google depois, Monte Roraima, que vocês verão que o Monte Roraima é como se fosse uma mesa, é um lugar muito bonito, divisa ali entre Brasil e Venezuela, é um relevo muito bacana, e que tem a forma de mesa mesmo, parece uma mesa, que é bem retinho, e de lá de cima caem algumas quedas d'água, tem algumas quedas d'água ali, é muito bonito. Então, se vocês puderem pesquisar aí depois, vão ver ali que o Monte Roraima é um exemplo, por exemplo, aqui, ó, dessa forma de mesa do nosso relevo brasileiro. Né? E aqui as coestas, né, formadas por rochas sedimentares com lados desiguais, tem aí as formas aí desiguais aí, formadas aí por esses sedimentos erodidos. Pessoal, até aí, alguma dúvida? Tá tranquilo? Conseguiram compreender? Sim? Show de bola. Então, deixa eu verificar aqui se eu continuo com vocês. Vou continuar aqui mais esse pedacinho aqui, falar um pouquinho sobre a classificação do relevo brasileiro. A Lana entrando agora. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a classificação desse relevo brasileiro. Esse nosso relevo, ele teve algumas classificações ao longo da história. Então, tiveram alguns teóricos, alguns estudiosos, geógrafos, geólogos, que eles vão classificar esse nosso relevo aí de formas diferentes, né? Temos aí Jurandir Ross, temos Aziz Absaber, temos Haroldo de Azevedo, e eles vão classificar esse nosso relevo de forma diferente. A forma mais atual, mais convencional, que teve uma maior verificação da característica geomorfológica brasileira, foi a classificação de Jurandir Ross, que nós vamos falar, deixa eu verificar aqui, vamos falar ainda nessa aula, um pouquinho sobre essa classificação de Jurandir Ross, que ela vai classificar o relevo aí entre diversas áreas de relevo. Mas para que vocês possam se lembrar, lá, se eu não me engano, do 6º ano, que nós falamos isso, né, que vocês viram isso, que o mundo ele vai ter aí 4 unidades básicas de relevo, que serão os planaltos, planícies, depressões e montanhas. Beleza? Planalto, planície, depressão e montanha são as 4 unidades de relevo que são mais conhecidas. O Brasil só tem 3, beleza? Só que durante um bom tempo o Brasil ficou classificado só com 2, planaltos e planícies. Porém, chegou lá um tal de Jurandir Ross, sim, foi no 6º, caramba, lembra, Thaís? Pois é, tem bastante tempo. Então, vimos lá, Jurandir Ross, ele vai falar o seguinte, opa, não, temos mais uma unidade de relevo que são as depressões, mas para que ele conseguisse chegar aí nessa classificação, foi preciso a adoção de muita tecnologia que só foi possível lá nos anos 80, anos 90, que foram a adoção aí de satélites, de radares, que possibilitou que o relevo brasileiro fosse reclassificado e pudesse aí ter, por exemplo, as depressões classificadas nessa unidade de relevo nossa. Porém, anteriormente classificava-se só planalto e planície. Por quê? Planalto são áreas ali mais elevadas, acima de 200 metros de altura, e planície as áreas mais baixas, abaixo de 200 metros de altura. Porém, lá com o projeto Radam Brasil, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar também, no 7º ano, fala um pouco sobre esse projeto Radam Brasil, que foi uma junção de tecnologia principalmente utilizada ali durante o período de Guerra Fria, tecnologias utilizadas pelo governo estadunidense. E o governo dos Estados Unidos, eles cederam aí parte dessa tecnologia de satélites e sensoriamento remoto através de satélites ali, dentro de cima. O Brasil fez uma parceria com os Estados Unidos e o Brasil passou a utilizar esses satélites e também radares para poder mapear esse nosso relevo brasileiro em busca aí dos recursos naturais do Brasil. Qual é o intuito do Brasil? Olha, vamos mapear os nossos recursos naturais para saber o que a gente pode explorar, quanto é a riqueza do Brasil, onde estão localizadas essas riquezas. Que riquezas são essas? Minerais preciosos, petróleo, enfim, todo tipo de riqueza natural, biodiversidade, tudo isso. Então, o Brasil ele adotou aí esse projeto Radam Brasil. Só que esse projeto não serviu só para esse mapeamento, ele serviu também para poder caracterizar as unidades de relevo brasileira. Então, a partir disso, foi possível verificar que existem áreas de depressões no Brasil, que são áreas aí onde o processo, onde existe ali um processo
de erosão também e de deposição, beleza? Então, as áreas de depressão, elas estão entre duas áreas planálticas. Aqui é uma área de planalto, aqui é outra área de planalto. E a depressão, ela vai ser essa área aqui, ó, entre uma área de planalto e outra. Então, surge aí essa caracterização do relevo brasileiro, que foi aquela caracterização das depressões, beleza, galera? E o que Jurandir Rocha falou com as áreas de planalto? Ele falou o seguinte: as áreas de planalto vão predominar o processo vai predominar o processo erosivo. Né? O que seria isso? O processo erosivo, falamos lá no processo de intemperismo, que é quando acaba tendo um desgaste daquela rocha, um desgaste ali daquela unidade de relevo. Então, uma área alta que vai perdendo pequenos sedimentos e esses sedimentos vão sendo depositados abaixo. Então, essa área mais alta, se predomina aqui a erosão ao invés da sedimentação, é uma unidade planáltica. Temos aqui um planalto. Agora, se as áreas mais baixas, elas sofrem pouco processo de erosão e, pelo contrário, elas vão recebendo uma camada aqui de sedimentos das áreas mais altas, ó, vai havendo uma sedimentação, então nós temos aqui uma área de planície. Beleza? Então, no Brasil, verificou-se exatamente isso, que existem áreas de planalto, áreas onde se predomina o processo de erosão, áreas de planície e também as depressões que vão compor essa nossa unidade de relevo, formando aí 3 unidades do relevo brasileiro. Professor, nós não temos as montanhas. Por quê? Porque as montanhas serão caracterizadas como aquelas áreas mais altas de dobramentos modernos. Lembra que eu falei para vocês? No Brasil, nós não temos hoje nenhum processo ali de choque de placas tectônicas para a formação aí de montanhas, de dobramentos modernos ou de cordilheiras. Por isso que nós não temos montanhas. Como o nosso relevo é muito antigo, muito intemperizado, ele sofreu um processo muito longo de rebaixamento. Então, nós não temos as montanhas, que são essas grandes cordilheiras, Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia, Alpes Suíços, montanhas rochosas nos Estados Unidos. Todos esses daí são exemplos de montanhas de dobramentos modernos que são aí muito altos e têm aí essa caracterização. E no Brasil nós não vamos ter essas cordilheiras, beleza? Então, por isso que nós não temos aí essas áreas de montanhas no nosso relevo. Então, outros países terão aí classificações aí diferentes da do Brasil, serão áreas de planalto, planície, depressões, áreas de montanhas também, mas no Brasil nós então temos apenas 3 unidades do nosso relevo. Beleza, galera? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, para que a gente possa voltar lá na nossa apostila e dar sequência. Então, vamos lá. Então, a classificação aqui do relevo brasileiro, de acordo com Haroldo de Azevedo, ele classificava só, ó, planaltos e planícies. Olha aqui, ó, planície amazônica, planície do Pantanal, planalto das Guianas e planalto central aqui, ó, e a planície costeira, obviamente. Importante, as áreas costeiras, elas terão essa classificação aqui como planície. Por exemplo, se nós formos aí a praia aqui no Rio de Janeiro, a gente vai estar numa área ali no nível do mar, né? Então são áreas ali mais rebaixadas que sofrem um processo ali maior de sedimentação, recebe sedimento das áreas mais altas. E essa classificação aqui de Haroldo de Azevedo, ela tem bastante tempo aí, ó, foi da década de 40, então é uma classificação bem antiga e por isso ela já não é mais utilizada, né? Posteriormente ela foi aqui, ó, substituída pela classificação de Aziz Absaber. Esse cara aqui, Aziz Absaber, foi um grande geógrafo brasileiro. Ele era um geógrafo da parte de geografia física. Ele estudava exatamente essas características aqui físicas do planeta, né? Características de relevo, da característica climática, morfoclimática. Então, ele estudava tudo isso. E ele classificou aqui, ó, ele dividiu. Podem ver que aqui o relevo brasileiro teve uma Guianas aqui, ó. Ele classificou o Planalto Central, Planalto Meridional, Planalto Nordestino, Planaltos e Serras do Leste e Sudeste, né? Planalto aqui Maranhão, Piauí, Planalto Uruguaio, Rio Grandense, e as planícies e terras baixas amazônicas, planícies e terras baixas costeiras e planície do Pantanal. Então, ele vai fazer com que esse nosso relevo ele tenha uma classificação ali mais detalhada. Porém, surge um outro cara, né, que foi o Jurandir Rocha, utilizando lá os radares, utilizando tecnologia, ele vai
classificar o relevo brasileiro? Olha aqui, pessoal, é muita coisa, não precisam gravar isso, porque eu sei que é muita coisa. Olha quantos planaltos nós temos aqui no Brasil, olha as unidades de depressão, olha aquelas unidades de planície, nós vamos ter muito. Ele conseguiu classificar isso, obviamente, porque usou tecnologia, usou aí radares, sensores orbitais. Então, através disso, ele conseguiu detalhar melhor o nosso relevo. E como eu falei para vocês, é importante que vocês lembrem o seguinte, que os planaltos predominam processos erosivos, nas planícies predominam os processos de sedimentação. Então, é importante que vocês lembrem sempre dessa classificação aí quanto ao processo de erosão e o processo de sedimentação. Beleza, galera? Então, essa é a característica desse nosso relevo. E aqui, inclusive, tem até um mapinha aqui, ó, que ele faz alguns cortes. Olha aqui, corte A e B, corte C e D e corte D e E. É como se pegasse aí esse relevo e olhasse de baixo, ó. O cara está aqui, ou melhor, o cara está aqui do ladinho e está olhando todo, vamos dizer, ó, deixa eu marcar aqui embaixo, é como se vocês estivessem aqui, ó. Vocês estão aqui, deixa eu botar aqui, opa, vamos lá. Vocês estão aqui, estão olhando isso daqui de lado, né? Estão olhando por horizonte todo esse recorte. Então, vocês conseguem ver dessa forma aqui, ó. Vocês conseguem ver o relevo dessa forma, como se vocês estivessem de frente ali para o relevo, de forma horizontal, e faz o recorte e consegue ver ali, ó, o relevo, ó lá, aquele recorte A e B, né, lá do norte até aqui, ó, norte-sul da Amazônia, vocês conseguem ver todo esse relevo, áreas de planalto, olha aqui, áreas mais altas, áreas de depressão, aqui, ó, áreas, novamente, de depressão, outras áreas de planalto, então vocês conseguem ver todas essas áreas do relevo amazônico lá no norte do Brasil, né? Aqui outro recorte lá na região nordeste, os planaltos e chapadas da bacia lá do Parnaíba, depressões aqui, ó, tabuleiros, enfim, nós temos aí esse recorte e a possibilidade de se visualizar como que é esse relevo brasileiro, olhando aí horizontalmente através desse recorte, pessoal. Galera, até aí, alguma dúvida? Deu para compreender? Beleza? Dúvidas? Nenhuma, Júlia? Deu para entender sim? Show de bola. Thaís também deu para entender. E aí? Beleza. Então, galera, é o seguinte. Vocês, então, pegamos essa parte aí. Vamos, daqui a pouco, eu vou corrigir com vocês a página 527. Todos fizeram? Alguém não fez essa página 527? Como é que tá aí? Thaís fez? Beleza. Tem que mandar foto? Daqui a pouco manda lá no grupo. Então, vocês farão o seguinte agora. Eu vou corrigir com vocês depois dessa partezinha aqui, da 527, mas façam agora, então, como grande parte já fez, né, eu havia passado para casa, façam aí a página 533. Beleza? 533, façam aí o exercício da página 533, que na próxima aula eu corrijo com vocês, vocês vão mandar lá no grupo, mas na próxima aula eu vou corrigir com vocês ao vivo aí. Beleza? Qual página para mandar foto? 533, mas mandem também a 527 para ver o que vocês fizeram. Beleza? Então, hoje fazendo página 533. Tranquilo? Professor, qual página que é para mandar foto? Para mandar foto serão as páginas 527 que vocês já fizeram e a página 533, tá ok? Beleza? Então, recapitulando, para agora, exercício agora, página 533, são apenas 2 exercícios, tranquilo, façam aí, que eu vou corrigir com vocês aí na próxima aula, mas eu quero que vocês mandem as fotos para mim, para eu ver que vocês estão participando aí, para computar a participação de vocês, tá bom? Pessoal, então é o seguinte, por hoje é só, ok? Vou terminando aqui a nossa aula, então qualquer dúvida, estou lá no WhatsApp, podem me chamar lá, que eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, é isso aí, galera. Um abraço aí, até a próxima aula. Valeu! Até a próxima aula, mas continuando no Zap, hein? Não esqueça. Valeu!